Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Dungeon Ideai o Motomeru no Amashigateru Darouka, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por THECube Overlord. Links na descrição do vídeo. Alguém lá em cima gosta de mim. Capítulo 7, Conectando os pontos. Eu senti como se alguém tivesse me espancado quase até a morte com um saco de laranjas grandes. Era mais uma dor do que qualquer outra coisa, ainda dor. Bem, como eu podia sentir a dor, isso significava que eu estava vivo e bem. Talvez não bem, mas estou vivo, bem. Eu não estava nem perto de morrer ainda, e eu seria amaldiçoado se morresse lutando contra um monstro que não era de força lendária. Certamente não antes de matar aquele maldito dragão. Meus pais, meu avô tinha me contado o que tinha acontecido. Eu não ia deixar aquela coisa escapar impune do que tinha feito à minha família. Chame do que quiser, vingança, justiça, não me importa. O que me importa é a morte. Comecei a visualizar o que tinha visto antes de desmaiar. Eu tinha uma imagem do olhar horrorizado de Ciri estampada em seu rosto delicado. Ela ficou extremamente preocupada quando comecei a desmaiar, ela também foi a primeira pessoa a perceber isso. Eu senti vontade de sorrir tendo uma garota cuidando assim. Isso levantou o meu ânimo, mais alto do que o planeta, não me importo se algum dia descer. Tive vontade de sorrir ao vê-la me abraçar. Por mais infantil que pareça, mas eu aceitaria. Antes que eu pudesse me demorar mais na garota, minha mente começou a pensar racionalmente. Eu tive que me perguntar: onde estou? Há quanto tempo estou fora de serviço? O que aconteceu depois? Onde está o Senhor e por que diabos me sinto tão bem quanto me sinto? Pode muito bem se levantar, eu pensei. Comecei lentamente a abrir os olhos e fiquei feliz por não ter sido cegado pelas luzes do quarto. Na verdade, a sala estava mal iluminada com pequenas chamas vermelhas brilhantes nas lanternas penduradas nas paredes. Mesmo que você pudesse ver lâmpadas de pedras preciosas ao redor da sala, elas estavam apagadas. Sentei-me para olhar ao redor da sala em que estava. As cortinas estavam fechadas, o que também ajudava a escurecer o quarto. Eu estava em uma cama confortável com lençóis brancos e um edredom verde claro e grosso. Alguém tinha me aconchegado enquanto eu dormia. A cama foi arrumada de forma que ficasse de frente para a janela e colocada no lado direito do quarto. Uma mesa e um conjunto de cadeiras ao redor no canto esquerdo da sala com uma flor branca em um vaso. Uma cômoda ficava perto da frente da sala e a porta ficava no centro da parede atrás de mim. Havia algumas fotos nas paredes que davam uma sensação caseira. Este lugar parece familiar, parecia que eu já tinha estado aqui antes. Bem, o design da sala me lembrou de a anfitriã da fertilidade. Sim, eu estava de volta ao hostes mais uma vez. Isso fazia sentido, já que a última coisa que aconteceu antes de eu desmaiar foi eu salvando Sears do Silverback. Ela deve ter me levado de volta para a hostes. Espere, ou alguém me trouxe de volta. Acho que a Sear não foi forte o suficiente para me carregar de volta sozinha. Eu poderia estar errado sobre isso, mas eu tinha certeza de que ela não estava. Levei as mãos ao rosto para ver meus braços cobertos por bandagens brancas, meu peito e ombros também. Parece que fui bem cuidado enquanto estive fora. Sim, isso provavelmente foi feito por Sear, o que significa: estou totalmente ferrado. Eu nunca iria ouvir o fim disso. Ela iria me forçar mais do que tem feito. Um pensamento pervertido passou pela minha cabeça. Não que isso seja uma coisa ruim, sim, eu definitivamente estava me tornando o meu avô mais e mais a cada dia que passava. Você está acordado? Eu ouvi a voz de Sir surgir abruptamente do nada, fazendo o meu coração pular do meu peito. Rapidamente me virei para vê-la parada na porta. Ela não estava mais naquele lindo vestido de verão de antes. Não que eu esteja surpresa, já que seu vestido estava coberto de sangue. Ela voltou a usar seu uniforme, solidificando meus pensamentos sobre onde eu estava. Ela também tinha um pacote marrom debaixo do braço.
Ela parecia aliviada por eu ter acordado. Isso me fez esquentar um pouco. Eu consegui sorrir para ela. Sir, estou feliz que você esteja bem. Você não ficou parado aí me olhando todo esse tempo, não é? Eu brinquei. Seu rosto tinha um brilho vermelho depois do que eu disse. Ela foi eu percebi completamente atordoado. Que coisa estranha para dizer quando você acorda. Ela gaguejou sobre as palavras. Ela se interessou pela cômoda à minha esquerda. Eu só vim checar você. Ela começou. Sim, é isso? Ela ficou confiante de repente se virou para olhar para mim novamente. E você acordou? Ela ergueu o dedo indicador como se tivesse declarado um fato. Seu rosto ainda estava vermelho como uma beterraba. Isso é obviamente uma mentira, eu gritei comigo mesmo mentalmente. Ela honestamente acha que eu vou comprar essa desculpa. É muito conveniente que ela tenha tropeçado em mim apenas me levantando. O quê? Ela acha que este é um romance mal escrito. Eu estou chamando ela para fora, inclinei minha cabeça para ela. Isso é realmente conveniente. Eu brinquei. Ela entendeu facilmente a mensagem, não acredito em você. De qualquer maneira. Como você está se sentindo? Ela mudou de assunto. Ela esperava escapar de mais constrangimento e assédio de mim. Acho que deixaria passar, mas ainda consegui sorrir para ela conscientemente. Eu estiquei meus braços sobre minha cabeça. Eu não sinto nenhuma dor real. Apenas dor. Estou bem de verdade. Depois de quase ser morto pela terceira vez, eu parecia totalmente calmo. Oh Deus, estou começando a usá-lo. Isso significa que sou masoquista? Não, Bel. Só estou pensando demais nas coisas de novo. Eu disse a mim mesmo. Eu rapidamente balancei minha cabeça para livrar minha mente desses pensamentos. Ela sorriu docemente para mim. Estou feliz que você esteja bem. Você se cura muito rápido. É notável. Ela comentou sobre minha capacidade de cura. Bom, eu posso ramificar disso. Limpei a garganta antes de falar. Há quanto tempo estou fora disso? Fiz minha primeira pergunta de verdade. Acho que já faz um dia e meio. Meus olhos se arregalaram em choque. Não havia como eu ter ficado tanto tempo fora. Isso foi tão curto e todas as lesões que sofri, eu deveria ter ficado fora por alguns dias, não um dia. Não havia como eu ter me curado tão rápido. Olhei para a janela do outro lado da sala, imersa em pensamentos. Não é de admirar que ela tenha feito aquele comentário anterior sobre mim. Ainda não consigo acreditar que já me curei tanto quanto me curei. Deve haver algo que ela não está me contando. Não tem como eu me curar tão rápido sozinho. Alguém mais me curou. Eu fiz minha próxima pergunta. Embora eu tenha ficado surpreso com a resposta. Sim, na verdade. Foi um elfo que veio para te curar da família Loki. A garota de cabelos prateados me iluminou. Minha boca caiu um pouco com essa percepção. Foi algo completamente inesperado. Agora se fosse o Freya família eu não ficaria tão surpreso. Eles pareciam bastante ansiosos para vir em meu auxílio. Com a magia dela isso cura. Ela parou de falar maravilhada. O Loki família, no entanto, tive uma experiência bastante ruim com dois de seus membros. Eu tinha feito algumas pesquisas sobre o Loki família. Se bem me lembro, o que sempre fiz, o emblema deles é a imagem de um trapaceiro. O símbolo usado na fauna é uma variação do emblema. Eles são uma família do tipo exploração liderada por Loki. A casa Loki família é conhecida como a Casa do Crepúsculo. A Twilight House é descrita como uma enorme estrutura construída em uma pequena área de terra. Múltiplas torres altas se sobrepõem e se apoiam, sendo a torre do meio a mais alta. A casa também é descrita como sendo esculpida em chamas. Eles também eram uma das famílias maiores e poderosas. Por que eles vieram em meu auxílio? Na verdade, acho que eles preferem ficar longe de mim depois do que eu disse ao lobisomem. Porque era a pergunta que estava invadindo o meu cérebro. Eu estava tentando o meu melhor para resolver este desenvolvimento. Belisquei a ponta do meu nariz enquanto pensava naquele lobisomem.
Então um arrepio desceu pela minha espinha quando aquela boneca de uma menina passou pela minha cabeça. Um elfo, né? Ah! Eu deixei escapar quando descobri quem era. Tinha que ser aquele elfo de cabelo verde no bar naquela noite. Sir olhou para mim surpresa com minha explosão aleatória. Então foi ele quem me curou. Você descobriu isso tão rápido? Ela murmurou com espanto. Então você conhece Lord Riverial Josalf? Sir perguntou. Eu pisquei para ela. Senhor. Ela apenas acenou para mim. Sim, ela é da realeza élfica em Alflima. Meus olhos se arregalaram com aquele pedacinho de informação. Alflima foi o ponto de partida da sociedade elfa. Foi sua primeira cidade florestal autônoma. Um lugar tão surreal que você pensaria que era um conto de fadas. Seu nome era uma espécie de jogo de palavras. Riveria era um nome nobre entre os elfos. Era a abreviação de Rivendell, um lugar que apenas os mais elevados e nobres dos elfos poderiam ir. Depois, havia o sobrenome dela, o Josalf, acho que significa de Alfima. Não posso acreditar que o massacre da língua élfica feito por meu avô estava sendo útil. Você ao menos sabe como foi difícil aprender alguma coisa com aquele homem quando ele estava com raiva. Ou melhor ainda, quando ele esquece o que havia dito a você um momento antes apenas para dizer que significava outra coisa? Terrível. Um nobre me curou. Bem, isso foi um novo. Você sabe que vir para Oriário me jogou em um loop enorme. Eu ainda não estou aqui há 2 bocas inteiras e toda essa porcaria maluca continua acontecendo. Os deuses acima devem estar se divertindo com isso. Esfreguei minhas têmporas, toda essa informação estava fazendo minha cabeça doer. Bem, isso explica por que estou me sentindo tão bem quanto estou. Eu olhei de volta para Sir. Então, acho que mamãe Mia pode me querer fora daqui assim que eu sentir que posso andar, certo? Sir parecia horrorizado. O quê? Não. Ela não quer nada disso. Ela estava praticamente gritando comigo. Parece que adivinhou terrivelmente errado sobre isso. Uau, desculpe, eu não queria te ofender. Eu rapidamente me desculpei e olhei para as cobertas. Só não pense assim. Ela me repreendeu. Não, ela também estava preocupada. Ela estava com medo de que um de seus frequentadores estivesse com sérios problemas. Oh, isso faz espere. Eu não sou regular. Eu disse a ela e me virei para olhar para ela. Foi quando vi um rosto que passei a conhecer muito bem. Era a aparência de um duende que acabara de pregar uma peça que tinha ido muito bem. Foda-se. Ah, você vai ficar. Nunca vi uma cara tão má em alguém tão bonita. Você aguenta? A garota questionou. Rapaz, essa garota pode virar como um interruptor de luz. Eu pensei comigo mesmo enquanto dei um aceno rápido. Sim, eu acredito que posso andar. Para onde estamos indo? Eu tive que perguntar quando saí de debaixo das cobertas. Ela apenas olhou para mim. Oh, eu não tinha nenhuma roupa. Felizmente, a franja me cobriu, principalmente. Eu falei. Chamando a atenção dela. Ela deu um leve zumbido como resposta e olhou para o meu rosto. Onde estamos indo? Ela sorriu. Para a cozinha, é claro. Eu recomendo que você coloque algumas roupas. Ela me jogou o pacote que eu peguei. Abri o pacote e encontrei uma camisa preta e calça marrom. Na verdade, essas eram as roupas que eu usava na época em que lutei contra o Silverback. Fiz um rápido exame das peças de roupa para encontrá-las completamente consertadas. Eu olhei para ela. Você mandou consertá-los? Não, fui eu quem os costurou de volta. Ela anunciou orgulhosamente sua ação. Eu dei a ela um sorriso, eu aprecio isso. Você fez um ótimo trabalho. A garota quebrou o contato visual e ficou bastante tímida com o meu elogio. Se ela estava tentando parecer ainda mais bonita do que já era, estava funcionando. Onde você aprendeu a costurar? Eu perguntei batendo papo com a garota enquanto vestia a camisa. Foi algo que aprendi no orfanato. Oh, isso mudou muito rápido. Eu não sabia o que dizer depois disso. Eu vejo. Foi com isso que eu fui. Eles se encaixam bem. Ela questionou. Sim,
Eles se encaixam muito bem. Eu respondi enquanto puxava minhas calças. Uma pergunta apareceu: ah, você não saberia onde estão minhas armas? Ela assentiu alegremente. Sim, eu tenho sua bolsa no meu quarto. Eu estava arrumando todas as suas roupas. Suspirei de alívio. Que bom ouvir isso. Então eu vi ela me dar um olhar de depressão, ou não. Eu trabalhei arduamente consertando todas as suas coisas enquanto você estava fora disso. Estou muito cansada agora. Ela finge cair para a frente. Eu não posso mais continuar. Um pouco dramático agora, né? Eu a peguei facilmente com um dos meus olhos se contraindo. Eu sabia onde ela estava indo com isso. Você sabe que eu poderia deixá-lo cair. Eu disse a ela em um tom mortalmente sério. Ela piscou para mim saindo de seu pequeno ato. Certamente você não o faria. Agora era minha vez de pegar o touro pelos chifres. Eu nunca poderia te derrubar, Sir. Eu admiti com um olhar intenso. Ela ficou vermelha como uma beterraba de novo. Ela foi rápida para sair dos meus braços, mas ela me surpreendeu quando ela trouxe a briga de repente. Você foi muito corajoso lá atrás, lutando contra um monstro tão forte. Ela começou. Todo mundo estava falando sobre isso. Ela terminou. Eu fiz uma careta para ela. Eu acho que não. Eu murmurei sinceramente. Tudo o que eu fiz foi fugir. Inferno. Eu não consegui nem machucar a maldita coisa por muito tempo. Ela riu olhando para o meu rosto com seu cabelo grisalho balançando um pouco. Mesmo assim, acho que você parecia muito bem. HH. Eu tropecei em encontrar palavras para pensar. Ela sempre sabe o que dizer para me tirar da zona de conforto. A garota pareceu hesitante por um segundo antes de se aproximar de mim com a mão na frente da boca. Eu provavelmente não deveria estar dizendo isso, mas vendo você encarar aquele monstro, eu me apaixonei por você naquele momento. Meus olhos saltaram da minha cabeça com suas palavras. Sir recuou, o rosto tingido de vermelho pelas lanternas nas paredes. Um belo sorriso floresceu em seus lábios. Me pediram para ajudar no bar, então desça quando estiver pronto e eu vou pegar algo para você. Sim. Eu fui pego de surpresa pela confissão da garota. Uma parte da minha mente estava me dizendo que ela estava brincando comigo. No entanto, ao mesmo tempo, uma pequena parte de mim acreditava que ela era genuína. Engoli o ar em minha garganta enquanto meu coração batia rapidamente contra meu peito. Também não se preocupe com o quarto. Mamma Mia disse que estava tudo bem. Eu apenas balancei a cabeça enquanto continuei a olhar para o adolescente mais velho. Vejo você em alguns minutos. Ela fez uma reverência educada e se afastou de mim. Eu apenas assisti ela me deixar enquanto ela descia a escada graciosamente. Essa garota. Fiquei lá com meus pensamentos e minha mente correndo loucamente em uma garota chamada Sir Flova. Aquela garota era uma ameaça, aquela garota era um duende, aquela garota ia me levar até a árvore e me seguir depois. Estou pensando muito sobre isso. Ela provavelmente estava apenas me provocando. Eu disse a mim mesmo. Se não. Avô, acrescente uma lista. Enquanto isso, no bar da Hostess of Fertility, uma conversa estava sendo mantida entre dois seres muito poderosos. Uma conversa, perdida na tradução pela tagarelice dos clientes. O cheiro de vários refrescos enchia o ar, mas o cheiro de álcool era mais forte. Uma pessoa estava sentada no canto do balcão do bar, escondida pela iluminação fraca e pela capa preta. A mulher grande, a dona, estava atrás do balcão na frente da referida pessoa. Então, o que te traz aqui? O barman falou observando a mulher antes. Uma mulher que ela conhecia há muito tempo, uma mulher que ela passou a respeitar, uma mulher da qual ela tinha um medo mortal. Um sorriso brincalhão surgiu em seus lábios. Oh, eu não posso ir ver um dos meus subordinados? Uma pessoa normal teria considerado isso um valor nominal, mas Mia sabia melhor do que a maioria das pessoas normais. Mia havia deixado o Freya Família um tempo atrás. Ela estava cansada do velho estilo de vida do rastreador de masmorras. Ela queria seguir em frente com sua vida, o que era uma coisa difícil de fazer, porque uma vez que você se juntou a uma família,
Você ficava preso a eles na maior parte do tempo. Você só poderia deixar uma família se o deus ou a deusa permitisse. Sua deusa, Freia, permitiu que ela partisse sem sair. Tecnicamente, ela ainda estava na família, mas pode receber isso como uma recompensa por seus serviços anteriores. Freia, tortuosa como sempre, deixou-a partir com algumas condições. A primeira era apenas coletar informações para ela usando este pub. A segunda condição era completar os pedidos da deusa. A terceira condição era permitir que qualquer membro de sua família comesse de graça. Isso não foi um grande sucesso, já que eles quase não vinham de qualquer maneira, e Freia se certificou de que ninguém na família se adiantasse. Ela dirigia as coisas com muito rigor e lidava com qualquer briga entre seus membros. A última condição era ficar de prontidão caso a deusa tivesse um recal. Um recal foi o último recurso. Isso significava que todos os antigos membros da família voltavam ao serviço ativo imediatamente. Se as coisas piorassem em uma guerra, ela não hesitaria em chamar todos de volta. Freia nunca deixou ninguém deixar a família, uma vez que ela tivesse você em seus braços, você nunca iria embora. Você também não iria querer. Na verdade, Freia deixou que ela ficasse com todos os lucros como um sinal de sua benevolência. Vê-la em seu bar significava apenas que ela queria algo dela. Nós dois sabemos que você está aqui por alguma coisa, senhora. Ela sabia que não devia usar seu nome em público. De fato, a deusa disfarçada confirmou a declaração da mulher grande. Tenho certeza que você ouviu dizer sobre Belle Cranel. Eu tenho. Mia Grande assentiu ao ouvir o nome do menino que Sir não parava de falar. O que você quer que eu faça sobre ele? O sorriso da deusa cresceu, você sempre entende tão rápido. É uma das suas características mais atraentes. Freia elogia a mulher imponente diante dela. Mia apenas levantou uma sobrancelha para sua deusa. Estou ficando cansado de ver o pobre Belle dormindo na rua. Grande já sabia o que a deusa queria, ela queria que ela conseguisse um lugar para Belle ficar. Bem, não deve ser difícil encontrar um lugar para ele ficar talvez, mas não é isso que eu quero. Grande piscou com a rejeição da ideia. O que eu quero é ele em algum lugar por perto, para que eu sempre fique de olho nele. Espere, você não quer dizer que quer que eu o mantenha aqui? Eu tenho garotas que moram aqui. Ela disse em um tom abafado. Ela parecia contra a ideia, na verdade parecia querer vetar o comando. Os olhos de Freia se conectaram com os de Mia. Oh, é mesmo. A deusa parecia divertida. Vamos dar uma olhada nas suas chamadas garotas. Um caçador de recompensas de nível 4, um assassino de nível 4, um aventureiro de nível 4 e 6 e Sir. Tenho certeza de que eles podem lidar com qualquer homem que não querem tocá-los. Você esqueceu, Grande foi cortado por Freia. A cabeça de vento? Que ela talvez, mas ela foi treinada por seu irmão depois que eu o convenci. Infelizmente eles tiveram uma briga. Ellen não é a pessoa mais fácil de se trabalhar. A deusa fez tudo soar como se estivesse bem. Não vai ser para sempre, só um pouco. Tenho certeza que você pode lidar com isso. Tudo bem, ele pode ficar aqui. A grande mulher suspirou em derrota. Ela iria argumentar mais, mas a deusa havia deixado seu ponto claro. Não adiantava discutir com sua deusa. Deavult, bem, olhe assim, você deve a ele. Freia cantava como um canário. Agora Grande estava sem palavras. Como eu poderia dever a ele? Houve uma faísca nos olhos da deusa. Ele salvou Sir. Mia perguntou. Ele salvou Sir. De quê? O sarcasmo era pesado em sua voz. Um dorso prateado. Freia respondeu à pergunta da mulher. Mia riu alto com isso. Por favor, Sir poderia ter vencido isso com uma venda nos olhos e os braços amarrados nas costas. Mia viu Freia concordar com a cabeça. Ela não pôde deixar de sorrir. Como diabos, os olhos de Mia se arregalaram. Ele venceu um silverback. Belle venceu um silverback. Se o que ela disse foi, havia um sorriso de merda no rosto de Freia. Era verdade se Freia disse isso, então o menino estava crescendo em um ritmo rápido e inacreditável.
Freya riu da resposta chocada de Mia. Ele cresceu muito rápido, você não acha? A conversa deles teria continuado se eles não tivessem visto Sir pular na esquina, parecendo bastante satisfeita consigo mesma, notou Freya. Sir os notou rapidamente e seus olhos se arregalaram ao ver Freya no bar. A dita deusa deu-lhe um pequeno aceno. A garota deu uma espécie de sorriso desajeitado antes de fazer uma pequena reverência e se virar para a cozinha. Aquela garota, eu volto com ela a reboque. Mia informou a ela o que ela ia fazer. Não, Freya parou Mia em seu caminho. A grande mulher se virou para a deusa. Diga a ela para ficar aí. Vou falar com ela na parte de trás, disse ela, mas seus olhos ainda estavam demorando onde Cira estava. Ela poderia dizer que Cira estava assustado ao vê-la. Por quê? Seus olhos se estreitaram. Por que ela teria medo de mim? O que ela fez para obter minha ira desta vez? Um sorriso perverso brilhou em seu rosto. Vou gostar de descobrir o que você fez, meu pequeno Sir. Freya não precisou esperar muito quando Mia voltou ao bar. Ela acenou com a cabeça na direção da cozinha. Freya sabia que tinha a garota pronta para falar lá atrás. Freya se levantou e voltou para a cozinha. Quando ela chegou no corredor, ela viu ele. Belo Cranel estava andando pelo corredor. Ele mal parecia ferido em comparação com o que parecia esta manhã. Loki tinha cuidado disso. Seus olhos estavam nele o tempo todo. A fonte de todo o seu interesse estava bem na frente dela. Esta foi a primeira vez que ela esteve tão perto dele, bem, quando ele estava bem acordado. O olhar confuso em seu rosto o fazia parecer absolutamente adorável. Como um coelhinho perdido. Ele olhou para ela por um segundo enquanto eles passavam um pelo outro. Nada aconteceu além do que foi um pouco decepcionante para a deusa. Ela estava esperando por algo. Desculpe-me. Freya parou, mas não se virou para olhar o menino. Seus pensamentos foram ouvidos. Ela pensou que nada iria acontecer. Como ela estava errada. Sim. Você está usando perfume? Que pergunta estranha de se fazer. Ela não via problema em responder a perguntas estranhas. Ela encolheu os ombros. Sim. Posso perguntar por que você está tão curioso? Freya perguntou enquanto se virava para olhar para Belo. O garoto ainda tinha aquele olhar confuso em seu rosto. Eu cheirei isso antes. Ele disse esfregando a parte inferior do queixo em pensamento. Seus olhos se arregalaram por um segundo antes de controlar suas emoções. Eu cheirei no meu cobertor algum tempo atrás. Isso facilmente colocou a deusa de cabelos prateados em alerta. Agora era sua vez de arregalar os olhos. Logo depois que ela fez isso, um sorriso se espalhou em seu rosto. Ele nunca deixa de me interessar. Do que mais você é capaz? Para ele se lembrar de algo pelo olfato, que memória ótima ele tem. Acho que meu perfume passou em seu cobertor quando eu arrumei para ele naquela noite. Ele tem toda a minha atenção agora, ó. É assim? Freya perguntou de forma amigável tentando não revelar nada. Belo ganhou um olhar mais sério em seu rosto. Ele parecia um pouco hesitante, como se quisesse perguntar alguma coisa. Freya viu um lampejo de determinação cruzar o rosto quando ele decidiu seguir em frente. Aquele olhar em seu rosto agora era de morrer. Por acaso você é da família Freya? O corredor ficou em silêncio por um momento. Freya estava quase tremendo em seu lugar. Havia uma recomendação conhecida pelos deuses, uma fase bastante simples, na verdade. Não. Pegue. Freya. Excitado. Belle, é claro, não era um deus e não tinha ideia disso. Ele havia feito o que mais temia, mas não fazia ideia. Freya estava perdendo o controle. Ela estava tão perto de jogar seus planos pela janela e pegar o menino agora. Ele havia descoberto. Belo percebeu que sua família, principalmente ela, o ajudava em tudo. Ele havia juntado as peças do quebra-cabeça. Que delícia! Foi quando Ellen veio para ajudá-lo a resolver esse assunto na guilda que o entregou? Ou poderia ter sido quando Sir lhe deu as armas? Seu desejo de torná-lo forte descarrilou completamente seus planos de tentar passar despercebido.
Embora isso fosse motivo de preocupação para a maioria, não era para ela. Na verdade, isso só a fez desejá-lo ainda mais. Ela já sabia que ele era especial quando viu sua alma transparente. Ela tinha visto muitas cores de almas, mas nunca transparentes. Não importava. Freya agora sabia que Belo sabia que estava sendo vigiado por sua família. Ela não deu crédito suficiente ao menino para descobrir o quebra-cabeça com apenas algumas peças. Agora seus planos estavam dando um golpe. Ela cruzou a distância até o garoto mais baixo. Ela estava emocionada, animada e excitada por este jovem aventureiro. Concebivelmente. Belo piscou olhando para a pessoa mais alta na frente dele. O menino parecia estar pensando em sua resposta, já que não era um sim ou não direto. Bela acenou com a cabeça e fez uma leve reverência para ela. Obrigado por sua consideração. Oh, isso foi um erro, meu querido Bel. Obrigado por sua consideração. Eu disse de maneira cortês enquanto fazia uma reverência para a pessoa na minha frente. No caminho, notei os olhos da pessoa. Seus orbes roxos brilhantes estavam olhando para mim. Eles eram encantadores, atraindo alguém para eles. Na verdade, eles eram bastante mortais dessa maneira. Quase como uma colorida flor carnívora, enredando suas vítimas com seu deleite colorido apenas para serem devoradas momentos depois. Essa pessoa, eles se sentem insanamente perigosos, mas convidativos. Apavorante, fui alertado para a aura dessa pessoa tentando passar para mim de alguma forma lasciva. Os olhos tentavam me prender neles, e acredite quando digo que era quase impossível não desviar o olhar deles. Então o sorriso em seus lábios fez a mulher parecer um predador que encontrou o seu tipo favorito de presa. Fiquei tão encantado com o olhar dela que não percebi sua mão se esticando para mim. Sua mão traçou minha bochecha antes, me atordoando no processo, pousou no meu ombro e me puxou para mais perto dela. A cabeça da mulher mais alta passou pela minha quando seus lábios encontraram meu ouvido. Você está me excitando, meu querido Bela. Interesse-me um pouco mais, ela sussurrou em uma voz que me fez sentir como se estivesse derretendo no meu lugar. Eu podia sentir o calor subindo pelo meu rosto. Eu poderia dizer que estava corando, mas o que ela fez a seguir me pegou completamente desprevenido. Ela mordiscou minha orelha. Meus olhos se arregalaram quando o meu rosto descobriu um novo tom de rosa que antes não existia. Ela me soltou e tinha um sorriso mais do que satisfeito no rosto, sem dúvida pelo ato que acabara de fazer. Até a próxima, Bel. Ela cantou a última parte com um pequeno aceno de mão. Fiquei lá, hipnotizado por ela, completamente totalmente sem palavras. Eu a observei desaparecer graciosamente na esquina do corredor enquanto eu tentava entender a figura deles. A capa que ela usava tornava isso impossível. Eu não aprendi nada sobre ela. Bem, além disso, é ela quem está me observando. Continuei parado no corredor em silêncio. Minha mão foi ao meu ouvido e eu ainda podia sentir a umidade de sua boca. Eu me perguntei se eu deveria segui-la. Eu decidi contra isso. Minha vida pode ficar mais estranha. Eu balanço minha cabeça e sigo pelo corredor onde fica o bar. Eu podia ouvir os clientes barulhentos conversando uns com os outros quando entrei. Aproximei-me do bar para ver a mulher grande conhecida como Mamma Mia limpando um copo de cerveja. Subi no banquinho marrom na frente dela. Mamma Mia, como você está hoje? Eu sorri para o anão. Estou bem, respondeu o barman proprietário. Ela me deu uma olhada rápida. Você parece estar com uma saúde muito melhor. Lembro-me de se ir arrastando você aqui com alguns membros da família Loki. Ela deu um leve olhar para mim. Você sabe quanto de seu sangue você tem em uma das minhas mesas. Levou uma eternidade para as meninas limparem sua bagunça. Minha boca se abriu com suas palavras, só que eu devo dizer depois de algo assim eu gritei mentalmente. Eu só pude piscar para ela. Desculpe. Você não precisa se preocupar com isso. Ela rejeitou meu pedido de desculpas. Agora, o que posso pegar para você? Ela puxou um bloco de notas de seu avental. Eu deveria saber. Eu decidi ir junto com suas travessuras e pedir algo. Estou com uma certa fome.
Eu gostaria da limonada de framboesa e do prato principal de vitela com salada. Eu dei o meu pedido ao anão imponente. Ela anotou o pedido e começou a se afastar. Vou beber um pouco. Obrigado, murmurei desnecessariamente quando o barman saiu. Minha mente estava em outro lugar no momento. Eu não conseguia pensar naquela mulher no corredor. A maneira como ela falava, se movia, mordiscava minha orelha. Correi com a memória de seu hálito quente contra o meu pescoço. O Freia família em. Eu me pergunto o que eu fiz para chamar a atenção deles assim eu tinha que descobrir essas respostas. Então uma sensação incômoda irrompeu da minha cabeça. Eu sei que Sir disse que encontrou essas armas, mas ela poderia estar mentindo sobre isso? Por que ela mentiria sobre isso? É possível que eles tenham sido deixados aqui e pensado que eles pertencem a mim por causa do meu nome escrito neles. Bem, isso resolve isso, certo? No entanto, isso não aliviou minha mente em nada. Não somou nada. Podia-se acreditar na história porque era verossímil, no entanto, porque aquela mulher de antes deixaria aqui quando ela sabia onde eu dormia. Quero dizer, esta é a segunda vez que entro neste lugar. Simplesmente não parecia lógico supor que eu voltaria. Tem que haver algo que eu não estou entendendo. O que poderia ser? Eu vejo que você está se sentindo melhor. Meus pensamentos foram interrompidos por uma voz feminina. Virei um pouco a cabeça e vi uma ruiva. Oh, ela estava com a família Lockheed que me lembrava. Sim, eu posso me mover regularmente, mas estou muito dolorido. Na verdade, sinto como se alguém estivesse perto de me espancar até a morte com um saco de laranjas. Ela me deu uma espécie de sorriso divertido. Oh, é esse o caso. Você foi espancado por um silverback. Ela riu. Comparar isso com um saco de laranjas é questionável, não acha? Eu espalhei a parte de trás da minha cabeça e ri levemente. Não é a melhor metáfora, admito. Devem ser laranjas duras como pedra. Ela sorriu pensativa. Não seria mais apropriado um saco de pedras? Ela perguntou com alegria. Não tem o mesmo fator de choque. Eu respondi de volta com um aceno de mão em despedida. Que conversa estranha, mas divertida para dizer o mínimo. Ela riu disso. Você está certo sobre isso. Eu vi você derrotar aquele prateado. Ela me olhou maravilhada. Isso é uma façanha para alguém que não está em uma família. Desviei o olhar dela, minhas bochechas começando a ficar vermelhas com seu elogio. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. Humilde nós somos. Ela se aproximou de mim. Eu pensei que você poderia estar se gabando de algo assim. Não é sempre que um nível não recebe tanta atenção. Ela falou como se estivesse afirmando um fato. Eu dei a ela um tipo de sorriso estranho. Eu apenas digo como é. Eu expliquei. Não sou muito bom em falar de mim mesmo. Eu seria sincero e diria que não venci essa coisa facilmente. Na verdade, agora que penso nisso, quase morri várias vezes desde que vim para Horário. Não sei, não acho isso muito heróico. Ela levantou uma sobrancelha para mim antes de me dar uma cotovelada nas costelas, me assustando. Ei! Todo mundo começa em algum lugar, e todas as melhores histórias sobre aventureiros são aquelas em que suas vidas são colocadas em risco. Ela me informou. Claro que derrotar um oponente com facilidade é ótimo, mas quem vai se importar? As pessoas tendem a se lembrar das lutas que foram acirradas e desafiaram ambas as partes, ou a história de como alguém foi completamente derrotado e em desvantagem numérica apenas para encontrar uma maneira de vencer. Isso é com o que as pessoas se importam. Eu apenas a ouço sabendo que ela estava certa. Uma citação ecoou na minha cabeça como sinos de igreja. Os heróis são lembrados, mas as lendas nunca morrem. Eu murmurei com admiração. Era verdade. Não havia protagonista no mundo real. Houve apenas grandes homens e mulheres que são lembrados na história. Enquanto as pessoas podem morrer, as lendas são sempre lembradas ao longo do tempo e seus atos de coragem. A história de Blorian Freeze vem direto à mente. O homem que liderou um grupo de 12 outros na masmorra pela primeira vez. Eles chegaram ao 17º andar e foram cercados por uma horda de 80 Ligerfangs.
Um Ligerfang era um monstro tigre gigante. Ele lutou contra ele sozinho enquanto seus aliados se escondiam com medo. Seu evento de armas quebrou, mas ele ainda lutou, e venceu. Ele havia vencido porque eles recuaram. Ele recebeu o título de Tigre de Ferro. Ele nunca seria esquecido. A ruiva sorriu para mim. A história é escrita pelos vencedores, certo? Não. Isso não está certo de jeito nenhum, eu refleti para mim mesmo. Eu balancei minha cabeça para ela. Não, é escrito por aqueles que sobrevivem. Ela piscou para mim antes de fazer beicinho. Tão mórbido. Desculpe. Eu murmurei um pedido de desculpas. É que sempre há dois lados ou mais em cada história. Eu não posso discutir com você aí. Ela murmurou em derrota. E eu tentei animá-lo também. Eu sorri suavemente ao ouvir isso. Você fez um ótimo trabalho com isso. Eu estava tentando organizar todas as informações que reuni até agora sobre o Freya Família. Parecia que me fazia parecer que estava deprimido. Obrigado. E não é um problema. Loki tropeçou em suas palavras. A maneira como seu sorriso mostrava sua gratidão estava fazendo com que ela esquentasse um pouco. Era disso que Freya estava falando. Ela não podia deixar aquela deusa descobrir que ela pode até ter uma chance de se apaixonar por alguém. Especialmente um homem. Loki tinha se apaixonado por mulheres, isso era bem conhecido. Um homem era uma história completamente diferente. Ela nunca foi considerada uma das deusas mais bonitas. Ela teve um relacionamento muito difícil com todo o gênero masculino. Os de sua família a viam como ela era, uma deusa e nada mais. Não, eles foram atrás das garotas mais bonitas. Ela pode ser rancorosa sobre a coisa toda, mas então vem Belicranel. Uma anomalia entre os aventureiros. Ele era de uma raça rara, com certeza. Ele era o assunto dos deuses e da cidade. Ele havia virado tudo de cabeça para baixo. Ela tinha visto o perfil dele na guilda, ela tinha ouvido falar de suas façanhas de muitos, ela o conheceu. Ele era um indivíduo tão interessante. Na verdade, ele a chamou de droga. Freya, a deusa ruiva, pensou desviando o olhar de Bela. Ela tinha que colocar esse tipo de pensamento em sua cabeça. Ela limpou a cabeça um pouco e olhou para ele novamente. Seu olhar estava fixo nela. Ela percebeu que este era o melhor momento para fazer com que Belle se juntasse à sua família. Foi um agora. Tudo que ela tinha que fazer era pedir. Ela seria a primeira a se aproximar dele. Ela poderia dizer que outros deuses e deusas iriam atrás dele. Ela tinha que colocá-lo em sua família, para fins de fortalecimento, é claro. Certamente não para ganho pessoal, ela lhe garantiria. Ela estava prestes a fazer a pergunta quando dois pares de braços a agarraram. Eles envolveram seus braços como cobras enroladas. Vamos, deusa. Estamos prestes a começar. Estamos recebendo rodadas grátis por conta da casa. Essa era a voz chorosa de Tiona. E, estou tentando. O Loki foi interrompido pela outra irmã. Do que ela está falando por serem clientes tão fiéis? A outra irmã acrescentou. Venham, queremos compartilhar a primeira bebida com você. Mas eles começaram a arrastá-la para longe. E, o que é isso? A deusa ruiva reclamou. Como isso pôde acontecer? Ela estava tão perto também. Ela não viu as duas orbes roxas enfurecidas na cozinha olhando através dela, olhando para sua própria alma. O sorriso de Freya estava se contorcendo junto com sua sobrancelha. Ainda bem que conseguiu captar a cena que acontecia no bar. Loki estava indo atrás de Bella agora, hein? Seu punho se apertou. Foi uma coisa boa que Cir apontou o que estava acontecendo com ela, ou quem saberia como isso acabaria. Freya também percebeu que Cir foi salvo por este evento também. Ela fez Cir dizer ao Loki família que eles receberiam bebidas grátis durante a noite. Ela sabia que isso iria custar a ela, mas não é como se fosse tanto. Cir havia desencadeado uma reação que ela esperava. Os gêmeos tiveram que pegar sua deusa e contar a ela sobre as boas novas. Tudo correu conforme o planejado. Seus olhos se estreitaram quando ela olhou para a cabeça ruiva.
e pensar que Loki estava agora atrás de Bella. Seria muito mais difícil trazê-lo para o lado dela se ele se juntasse àquela família. Freya tinha extrema fé no poder de sua família, mas até ela estava cansada de entrar em guerra com Loki. Ela sabia que venceria no final, mas a que custo? Ela impediria que isso acontecesse se pudesse. Ela conseguiria Bella e Cranel porque queria muito antes de qualquer outra pessoa. Ela tinha visto o protinal do menino no início e queria vê-lo crescer. Observe-o, ela o fez, suas lutas, conversas e sobrevivência. Ele tinha todas as qualidades para se tornar um aventureiro como ela e Otar. Ela o teria, ela o queria, precisava dele. Nenhuma outra deusa ou deus tomará o que é meu, nenhum deus ou deusa jamais teve sucesso em levar um de seus seguidores. Eles tentaram, mas sempre houve um pequeno confronto. Freya garantiu que eles recebessem o memorando imediatamente. Tente de novo, eu te desafio, sua destruição está no horizonte, continue cavando essa sua sepultura, apenas palavras sutis em forma de explosão. Freya foi quem lhe informou sobre seu desdém imediatamente. Ela tinha que ficar de olho em Loki agora. Ela sem dúvida tentaria novamente. Freya deveria saber que Bell seria abordado após este evento. No entanto, isso foi mais cedo do que o esperado. Como ela iria manter o controle sobre ele? Ela bateu no queixo maravilhada. Uma ideia me veio à mente, Sir. Tenho um novo emprego para você. Ela disse para si mesma observando a garota fingindo enquanto a família Loki comemorava ao redor da mesa. Loki parecia descontente. Isso fez Freya sorrir em triunfo. A primeira rodada foi para ela. Ela agora saiu do pub e voltou para casa para passar a noite. Que dia agitado tinha sido. Belle só ficou mais forte graças aos seus esforços. Ela deixaria-se ir contar a Belle sobre seus novos arranjos de vida. Amanhã ela enviaria a Sir uma mensagem sobre o que ela faria a seguir em relação a Belle e Cranel. Observei as duas amazonas afastarem sua deusa do bar. Bebidas grátis por conta da casa. Agora que foi uma recompensa para um aventureiro família. Bem, eu com certeza não queria nada daquele álcool, mas bebidas grátis. Eu poderia cavar isso. Percebi uma figura se movendo em minha direção, que fiquei muito feliz em ver. Sir, a garota que disse que se apaixonou por mim. Eu me senti muito sortudo por ter uma garota tão bonita dizendo isso para mim. Se ela quis dizer isso ou não. Eu sabia que a garota iria zombar de mim só para me ver reagir do meu jeito. Ela gosta de me provocar sem parar. Gosto das relações que construímos até agora. Foi único. Senhor! Eu exclamei feliz ao ver a garota. É bom ver você tão cedo. Eu disse a ela. Ela sorriu docemente para mim. Estou feliz em ouvir isso. Um pensamento malicioso surgiu na minha cabeça naquele momento. Sim, especialmente depois que você me deixou tão misteriosamente. A garota foi rápida em entender o que eu quis dizer, se suas bochechas avermelhadas fossem alguma indicação. Eu não acho que deixei isso misteriosamente. Inclinei minha cabeça para ela. Tem certeza disso? Sim. Achei que deixou claro o que eu quis dizer. Ela combinou com meu sorriso e inclinação de cabeça. A sobrecarga de fofura. Que truque sujo. Justou-me logo do meu cavalo alto. No entanto, fui rápido em voltar ao meu cavalo. Não posso dizer que você estava. Eu choquei minha cabeça. Você fez uma saída apressada. Seu rosto estava vermelho brilhante agora. Sim, e você estava enraizado em seu lugar. Ah, ela me pegou com aquele. Meu rosto combina com sua vermelhidão. Um silêncio constrangedor se seguiu por alguns segundos que pareceram anos. Então, o que posso conseguir para você? Ela voltou a falar. Eu olhei para ela. Eu já pedi algo? Eu disse à garota. Seu ombro caiu um pouco com isso. Ah, eu pensei ter dito que queria servir você. Ela reclamou sobre como eu continuei sem ela. Bem, Mamma Mia me perguntou quando eu vim para o bar, você vê. Fiz questão de explicar a ela. Eu sabia o quão imprevisível a garota poderia ser. Ela pode ter algum tipo de plano para se vingar de mim ou algo assim. Sempre pude contar com isso.
A garota apenas suspirou com a minha resposta. Ela pareceu entender imediatamente. Ela se sentou ao meu lado e apenas me encarou um pouco. Eu tentei não ficar desconfortável, mas aqueles olhos dela estavam fazendo um número real em mim. Sim, sim, eu sou bela. Ela ignorou minha resposta, mas a contração de sua sobrancelha não passou despercebida. Você nunca me disse nada sobre você. Olhei para a garota em estado de choque. Era verdade. Eu realmente nunca contei a ela tanto sobre mim. Contei? Não poderia me machucar. A garota está curiosa. Eu balancei a cabeça para ela. Sim, você está certo. Confirmei sua declaração. O que você quer saber? Ela pensou um pouco antes de me perguntar: há quanto tempo você está na cidade? Uma boca e um par de semanas agora. Ela acenou com a cabeça para a minha resposta. Você está economizando o dinheiro que ganha nas masmorras? Eu pisquei com aquela pergunta. Onde ela queria chegar com isso? Achei que ela queria saber mais sobre mim, não sobre minhas finanças. Sim. Pelo que? Se nos vamos tocar. Ok, ela tinha algo que estava tentando descobrir. Também não consegui descobrir o que era. Bem, estou tentando conseguir um lugar melhor para ficar. Eu disse a ela honestamente. Onde você fica agora? Um apartamento? Oh droga! Como diabos eu iria sair dessa? Espere, era isso que ela estava tentando descobrir esse tempo todo. Oh meu, esta menina era outra coisa. Droga, não é um lugar tão bom. Isso não responde à pergunta. O olhar que ela estava me dando era meio assustador se eu estivesse sendo sincero. Ela não queria que eu fizesse rodeios. Engoli em seco uma tragada de ar. A rua. Sim, o olhar de horror em seu rosto era exatamente o que eu não queria. Você tem morado na rua esse tempo todo. Bem, não é como se eu tivesse muito dinheiro quando vim para cá. Ela pareceu recuar com isso. Perplexa, ela não sabia o que dizer depois disso. Eu me pergunto por que ela trouxe isso de repente. Senhor. Eu a chamei chamando sua atenção para mim. Por que você está me fazendo essas perguntas? Bem, eu sabia que um jovem aventureiro que não estava em uma família tem mais dificuldades do que qualquer outro em uma família. Me desculpe por estar me intrometendo. Ela se desculpou. Eu facilmente aceitei seu pedido de desculpas. Está tudo bem. Parece que você estava querendo alguma coisa. Ela olhou para mim timidamente. Bem, isso é porque eu posso ter feito algo sobre esse problema. Eu olhei para ela com os olhos arregalados. Espere, como você conseguiu isso? Você vê, eu notei que você carrega você para casa nas costas. Eu estalei meus dedos com isso. Sim, claro. Eu deveria saber disso. Ela levantou uma sobrancelha para mim. Desculpe. Por favor, continue. Ela acenou com a cabeça. Eu perguntei a Mamma Mia se você poderia ficar aqui. O que eu não podia acreditar. Sir perguntou a Mamma Mia se eu poderia ficar aqui. E pensar que essa garota conseguiu fazer algo assim. E, o que ela disse? Ela disse que você poderia, mas ia custar caro. Ela explicou o que eu já sabia que ia acontecer. Ninguém recebe nada de graça. A essa altura eu estava cansado de dormir nas ruas frias. Esta foi a melhor opção porque pelo menos pude estar perto de pessoas que conheço. Quantos? Eu perguntei instantaneamente. Se fosse abaixo de 15.000 véus, eu teria que aceitar essa oferta. Ganhei bastante dinheiro com meu tempo na masmorra. Eu poderia facilmente fazer 15.000 véus por dia se fosse necessário. Como 10.000 por noite. Ela disse que isso seria um problema. Eu vou levar. Eu deixei escapar. Ela pareceu chocada com isso. Você irá? Ela ficou surpresa, mas acrescentou: isso não é um pouco demais? Não, eu posso pagar por isso fácil. Embora eu esteja surpreso por ela não ter notado os sacos de véus em minha mochila. Eu sorri para ela. Meu sorriso parecia contagiante. YAY. A garota vibrou feliz jogando seus braços em volta de mim. YAY. Eu espelhei suas ações. Sim.
Acho que minha vida estava mudando para melhor neste momento, eu disse a mim mesmo. Agora eu estava morando no hostes. Isso significa que posso ver pessoas que conheço e ter a chance de conhecê-las melhor. Não há mais aquelas pedras frias cavando em minhas pernas e costas. Este dia começou terrível, mas agora valeu totalmente a pena. Se eles precisarem de mim para algumas tarefas extras ou algo assim, eu faria com prazer. Eu me considerei sortudo por ter conhecido uma garota assim. Espero que você esteja assistindo seu velho peido. Eu não estou com mulheres sem esperança. Também não sou um mau aventureiro, eu poderia ter irritado meu avô antes de ele falecer, mas não o desapontaria. Eu tinha prometido a ele um harém de todas as coisas. Eu não sabia como conseguiria, mas faria. Eu também não pararia com minha ocupação aventureira até que aquele dragão estivesse morto aos meus pés. Ele me disse que o dragão não tinha um olho e era preto e vermelho com um olho verde brilhante. Eu não poderia falhar, vou me vingar de minha família. Eu mataria a coisa que tirou meus pais de mim. Posso ser jovem, mas no devido tempo. Por enquanto, vou aproveitar o abraço alegre de Sir.